Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindo a mais um programa. Mais uma vez recebemos nosso amigo Caliban Calitz, que, por insistência nossa, regressa para continuar nossa discussão sobre causas, mas em particular a causa primária. Caliban, obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Obrigado, continuo agradecendo a você aí pela renovação permanente da oportunidade. Perfeito. Amigo Caliban, em nossas entrevistas anteriores, você abordou, entre outros temas, o de uma certa causa primária. Pode nos esclarecer o que você quis dizer com isso? Sim. João, antes de falarmos propriamente dessa questão aí da causa primária, né, eu gostaria de frisar a questão das causas anteriores, ou seja, das experiências passadas, né, que me parece ser uma questão lógica e evidente, e uma hipótese que me parece muito difícil que possa ser refutada com provas. Porque sempre as pessoas ficam pedindo provas dessa existência anterior. Como eu falei, né, na outra oportunidade com você, é uma sucessão interminável de pedidos de comprovação. E, ao ser apresentadas as provas, ou pelo menos os fortes indícios dessas comprovações, as pessoas não se contentam e pedem novas provas, mas não oferecem a contraprova, não oferecem as provas da não existência das vidas pretéritas, negam as provas existentes, colocam sempre a sombra da dúvida sobre qualquer tipo de comprovação, ainda que seguindo uma metodologia científica rigorosa, porque existe esse vício, né, de não acreditar por não acreditar. Se você apresenta, como foi o caso, né, aquele livro que eu recomendei, Os 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, dificilmente as pessoas se dispõem a ler o livro. Eu vejo muita crítica, mas não vejo o aprofundamento de fato, porque no passado, até o exemplo muito significativo foi o caso de César Lombroso, que ele era um combatente do espiritismo. Ele combatia o espiritismo. E ele escrevia no Observatório Romano, ele tinha uma coluna, inclusive, na qual ele colocava a sua opinião contrária à hipótese espírita. E ele, convidado a participar, ele foi com o intuito de desmascarar a famosa médium Eusápia Paladino, e reuniu-se nas condições que ele determinou no seu quarto de hotel, com tudo regulado por ele, e o fenômeno escapou ao controle dele. E quando ele obteve, né, pela médium Eusápia, né, se cercando, né, evidentemente, de tudo aquilo que pudesse mais tarde ser colocado como fraude ou charlatanismo, prestidigitação, ele obteve, e no dia imediato, ele mudou totalmente o seu posicionamento. Se não me falha a memória, ele disse assim: amanhã, né, falarei diferentemente sobre esse assunto.
Então, está para nascer mais César Lombroso entre os pesquisadores, entre aqueles que vivem exigindo provas. Então, a gente tem essas provas, penso eu, né? Elas são bastante extensas. Existe muita literatura sobre esse assunto, né? E a gente observa que estamos sempre a recomeçar as indagações. Então, é preciso avançar, né? Então, qual foi a metodologia utilizada pelo I. Stevenson nesse livro famoso dele? Ele se utilizou de experiências, de lembranças de crianças, da infância. Então, todos os casos ali se referem a casos dessa espécie, de lembranças de vidas anteriores ocorridas em crianças. E é muito importante, né, que a gente tenha em mente que essa metodologia utilizada por ele teve o sentido de excluir quaisquer dúvidas que pudessem pairar, porque uma criança, normalmente, por que uma criança iria falar uma coisa dessa? Qual o motivo pelo qual uma criança diria que foi uma outra pessoa numa vida anterior? Então, os casos de relatos daqueles que presumivelmente se recordavam de vidas passadas, mas que eram adultos, não foram relacionados. Olha que interessante, né? Outro tipo de metodologia que é utilizada, por exemplo, nas mensagens póstumas, né? As mensagens depois da morte. Também os pesquisadores procuram se cercar de um detalhe muito importante que passa despercebido, que é o tempo decorrido depois da morte. Então, é preciso que as lembranças elas estejam frescas. É preciso que, para você dizer, né, essa mensagem póstuma, ela é de fato dessa pessoa, é porque a mensagem, seja psicografada, seja obtida através da mediunidade falante, né, ela seja... E aqui já estou falando de coisas, né, dentro do campo do espiritismo, né? Então, é preciso que essas mensagens elas ocorram não passado um tempo exagerado, de tal maneira que todos os que participaram daquela experiência, eles tenham morrido. Aí não vai adiantar nada. Então, no caso, por exemplo, do famoso médium Chico Xavier, as mensagens que foram obtidas, póstumas, né? Elas puderam ser comprovadas porque tinha pessoas lá para comprovar. Então, se a pessoa falava que ela tinha um apelido, contava algo que só um familiar lá dela soubesse, e o Chico Xavier não poderia ter esse contato com todas as pessoas que tinham, né, com os parentes de todas as pessoas que tinham morrido, né? Então, essa questão é uma questão muito interessante. Tanto da questão da lembrança nas crianças, também não pode se passar muito tempo. Essa coleta das informações, elas têm que ocorrer durante a infância. Não pode se passar muitos anos, porque a criança se esquece. Ela entra na adolescência, né? Na puberdade, adolescência, e termina por esquecer. Então, é importante que esses relatos sejam registrados o mais próximo possível da época em que aconteceram. Então, só essa metodologia, que muitos ignoram, né? E que o professor Stevenson seguiu, eu falei de duas coisas aqui. Eu falei das lembranças de vidas anteriores por parte de crianças, né? Eu falei de mensagens póstumas, indicando que não pode decorrer muito tempo do ocorrido na infância, nem depois da morte do
suposto comunicante. Eu vou colocar assim, suposto comunicante. Vou me colocar também no terreno da suposição. Por que eu estou falando isso antes de falar daquilo que você me perguntou de fato, né? O que a tal causa primária, né? Porque nos parece bastante evidente, bastante óbvio, como eu disse até lá para trás, que tudo que ocorre no presente tem a causa no passado. Isso não preciso nem demonstrar isso de tão simples que é esse raciocínio, né? Mas se nós remontarmos mais longe e perguntar assim, por exemplo, né? Mas tudo bem, existe uma vida, pelo menos de alguns, né? Vamos colocar assim, né? Nessas experiências que foram coletadas, essa vida se deu onde, né? Eu estou colocando aqui a questão espacial, né? Mas em que plano isso ocorreu? Essa vida foi aqui na Terra? Suponhamos que seja. Não, essa vida anterior era uma vida num mundo de uma outra dimensão, ou o mundo espiritual. E a origem desse mundo espiritual? Se o espírito ele é pré-existente, ou seja, se ele existe antes do nascimento, antes lá da gestação da criança, então se já existe um espírito, quem explica a origem desse espírito? Então, é um caminho interminável de perguntas, nós vamos chegar, mas por que existem espíritos? Por que existe esse mundo espiritual, que seria o mundo para o qual os homens, né, iriam depois da morte do corpo físico, né? Então, é um raciocínio totalmente coerente você procurar a causa de qualquer causa. Se o espírito pré-existente ele é uma causa do homem presente, qual é a causa desse espírito pré-existente? Então, de pergunta em pergunta, nós vamos perguntar: existe um mundo espiritual diferente desse mundo que nós estamos vivendo? Existe isso? Quem fez esse mundo? Então, de pergunta em pergunta, nós vamos chegando a tal causa primária. Seja lá o que isso queira dizer ou que as pessoas pensem que seja. Então, nós podemos chamar essa causa primária, eu posso chamar de inteligência, outro vai chamar de pensamento, tem os que gostam de falar que é uma energia, e os religiosos vão falar que é Deus. A palavra que se dê a essa causa não importa, mas nos parece bastante evidente que essa causa deva existir, porque tudo tem uma causa. Então, a própria vida, né? Mesmo essa vida antes da nossa vida aqui, há de ter uma causa. Eu acho que o raciocínio é um raciocínio bastante simples, remontando dos efeitos sempre, né? Se você tem um efeito, você tem uma causa que produziu aquele efeito. Isso nos parece um raciocínio muito simples e é quase que indemonstrável, né? Mas eu sei que muitos vão dizer que isso não é assim, não é desse jeito, não tem essa simplificação. Como eu disse lá para trás, se nós formos partir para o método científico, nós vamos ter que esquadrinhar o universo, a natureza, vamos ficar 1000 anos, 10.000 anos, e nós não vamos chegar a essa conclusão, porque é impossível você chegar a conhecer a realidade toda, vamos chamar assim, o conhecimento superficial.
E nesse sentido mesmo de superfície, de área, né? É muito difícil, a não ser que você se especialize em todos os ramos do conhecimento, o que humanamente, para um ser normal, por mais inteligente que ele seja, por mais preparado que ele seja, é completamente impossível. Então, para ter toda essa comprovação em todos os níveis, em todos os terrenos, nós vamos demandar um tempo quase infinito. E, por outro lado, pelo pensamento, pelo raciocínio, nós podemos entender o modelo que está oculto por trás das coisas. Então, nos parece que todo o universo ele é uma demonstração viva de um pensamento diretor ou de vários pensamentos. Assim como o mundo é o resultado, né, aqui na Terra, né, do que fazem todos os seres vivos aqui no planeta, e principalmente o que faz o homem, né? E se a gente observa que há uma marcha evidente na história, conduzindo a um conhecimento cada vez mais dilatado, nos parece, então, bastante simples imaginar que todas as coisas existem porque existe um pensamento por trás de todas as coisas que acontecem. Seja de um Deus, né, ou seja de vários deuses. Depois nós vamos falar sobre isso. Eu não sei se eu me fiz claro, não, mas para mim é tão óbvio, né, que a gente, procurando a origem das coisas, a gente vai bater nessa questão, né, da causa primária, né? Acho que a criança consegue me entender isso com toda facilidade. Ela vai perguntar, assim, como é que a criança, a linguagem da criança, vai perguntar, quem foi que fez isso? Não é? Quem foi que fez? Ela olha para o mundo e fala, quem foi que fez aquele bicho lá, aquela planta, né? Aquele planeta e tudo? Ela vai perguntar. E o que nós vamos responder para a criança? Não, nada, eu não sei. Não é verdade? É a pergunta intuitiva. A pergunta da causa primária é intuitiva. Como causa primária é aquela, vamos dizer assim, a última instância, né? É onde vão bater todos os questionamentos, né? Se o mundo existe, eu estou colocando o mundo aqui como universo para nós observável, né? Se ele existe, ele há de ter tido uma causa. A ciência fala numa explosão, fala né, tudo mais, e aí? Nós não podemos pensar assim, mas quem foi que fez a explosão? Por que aconteceu a explosão? Tinha alguma coisa antes da explosão? Nós somos livres, nós vamos sempre indagar. Não tem como você anular essa indagação. É uma indagação de todos os tempos, lugares, pessoas, tá? Vai sempre haver. Enquanto a gente não souber responder, a gente vai estar, né, ficando devendo, né? Principalmente para as crianças, né? Vamos dever alguma coisa. As crianças nos fazem perguntas desconcertantes, não é verdade? Bem, que muitas pessoas acreditem na existência de Deus é patente, né? É óbvio. Mas você acha mesmo que existe necessidade da existência de um Deus, ou vários deuses? Qual a utilidade de uma crença em algo que não se vê, que a gente não percebe uma influência ostensiva no mundo e que nem se pode provar que exista? Olha, eu só posso rir dessa questão. Desculpe-me, tá, João? Vou rir porque quando eu ouço essa coisa assim, para que serve isso? Qual a utilidade dessa crença? A gente tem que pensar, né? A questão da utilidade.
A nossa sociedade é uma sociedade utilitarista, né? Aquilo que existe em termos de pensamento, ela tem que ser útil de alguma forma. Eu que há muitos anos atrás eu estudava a língua Esperanto, né? Por que eu estou falando isso? Né? Eu estudava a língua Esperanto e muita gente perguntava para mim assim, mas para que você se interessa por essa língua? Tem alguém que fala essa língua? Tem algum país do mundo que fala essa língua? Eu falei, não, que eu saiba, não. Tem muita gente? Eu falei assim, não, é minoria, tá? É muito pouca gente mesmo que conhece essa língua. E as pessoas perguntavam assim, mas isso dá dinheiro? Eu falei, não, não dá dinheiro, não. Você não acha que você... Aí vem a questão da cultura, né, do conhecimento. Você, por que você estuda história? Não, os professores de história são muito mal remunerados, né? Isso não dá dinheiro. Para que você está perdendo o seu tempo? Isso não é útil. Ó, veja que você chegou até a ideia de Deus, né? Para que serve? Olha a que ponto a nossa sociedade chegou. Uma questão que nos parece primordial, né? A questão das causas, a questão da autoria da vida, né? Você e muitas outras pessoas, você é apenas o reflexo de um pensamento também, você vai perguntar, né? Para que serve isso? Você vai dizer aí, né? Você vai dizer aí, você não pode, acho que a frase que você falou foi o quê? Pelo que eu me recordo, é que não dá para provar, não tem evidência. E eu vou te rebater, tá, João? Gosto muito de você, mas eu vou rebater. Mas com que facilidade você falou que não existe essa evidência? Achei muito taxativa essa fala sua. Você falou simplesmente, não tem como provar. Né? Eu não diria dessa forma, não, porque essas provas, né, da existência desse pensamento oculto por trás, vamos colocar assim, né, nos bastidores do universo observável, né, nos parece mais do que evidente. Vai me desculpar, eu, pelo contrário, a observação da natureza, ela me leva a questionar essa afirmativa sua, de que não existe, né, uma comprovação. Que tipo de comprovação que você quer? Você quer o quê? Uma pessoa, barbudo, sentado numa nuvem, no alto de, sei lá, de um trono, que aparece o quê? Num disco voador? O que é essa comprovação da existência desse pensamento, né? Que nós vamos chamar de Deus aqui? Você falou uma coisa que eu achei interessante. Um deus ou vários deuses, né? Na mitologia antiga, grega, eram vários deuses. Na maioria das religiões, são vários os deuses. É difícil você ter um panteão de uma religião qualquer onde não tem pelo menos uns 10 deuses, né? Você pega aí as religiões afro, você tem também as chamadas entidades, né? São várias. Isso na Grécia, foi em Roma que copiou muito da Grécia, né? Na Babilônia. E me parece que a exceção disso aí é Israel, mas só a partir de um certo tempo. Israel, que é conhecido por essa crença no Deus único, né? Houve um tempo, evidentemente, que isso não estava pacificado, não, essa questão de Deus único, né? No Egito tinha a mitologia também, os vários deuses, né? Então, me parece que a tentativa de explicar as coisas que acontecem, por exemplo, na mitologia, criou-se lá as figuras dos deuses, dos semideuses, né, dos heróis, que seriam os responsáveis por isso ou por aquilo. Chove porque tem um deus lá que controla a tempestade. Tem o trovão. Esse aqui é um deus que lança os trovões sobre a terra.
Ah, não, chove, é um Deus que, né, que faz a chuva. O animal, por exemplo, quem faz o animal deve ser um Deus que fez isso. Então, essa pergunta, ela é de todos os tempos, né? Então, nos parece muito claro que existe um pensamento ou vários pensamentos nos bastidores de todas as coisas. A questão é se esses pensamentos eles estão na mesma direção, se estão em sentidos opostos. Então, nós vamos falar mais sobre isso. Então, eu me recuso a aceitar esse questionamento que você fez, tá? Desse negócio aí, para que serve, tá? Serve para você entender. Não é bom, não, você entender as coisas? Para que serve a ciência, então? Olha, eu tive, né? Conheci uma pessoa, né? Não vou falar o nome dela e tal, não, né? Dessa pessoa, né? A pessoa falou assim: tem que ler muitos livros e tudo. Nossa, isso é muito chato. É chato você ler, aprender. Tem que ficar lendo, tem que aprender. Eu percebo que muitas pessoas gostariam de ter um conhecimento comestível, né? Que pudesse, né, comer e tal, e ficar sabendo das coisas, né? Mas, infelizmente, para essas pessoas, isso não é possível, né? Eu ouvi, não faz muito tempo, a pessoa bater nessa tecla, né? Tipo, para que a gente tem que aprender as coisas? Né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova, mas tem gente que acha, né, que não precisa, né? Então, Deus, a ideia de Deus, nos parece ser a ideia mais importante que devamos ter. Mesmo que ela não dê dinheiro, tá? Embora a gente saiba aí que muitos ganham dinheiro, né? Com essas religiões aí do povo, né? Dá dinheiro. Deus dá dinheiro, sim, para muitos, tá? Prezado Caliban, deixa eu mudar minha abordagem um pouco agora. A pergunta é a seguinte: há alguma coisa que mereça reprovação em se acreditar que as coisas acontecem por acaso? Afinal, muitas pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as nacionalidades, pensam assim, não é verdade? É verdade. Então você acha que... Você perguntou se acha que tem alguma coisa de errado nisso, né? Eu vou dizer que sim, tá? Isso está visceralmente errado. Você fala, as coisas acontecem por acaso. É porque quando a pessoa fala desse modo, ela não pensou no que ela falou. Aconteceu por acaso. Vamos fazer a pergunta: o que é o acaso? Acaso é um conjunto fortuito de acontecimentos sem nenhuma causa, não é isso? É isso que você quer dizer? Sem nenhuma causa, não tem um motivo, que acontece sem nenhuma finalidade e que, por ser casual, ela não tem condição de ser repetida, senão não seria acaso, concorda? Você concorda? Que se você puder repetir esse acontecimento, não vai ser mais acaso, né? Desde que aconteça 2 vezes, nada impede que aconteça pela 3ª vez, não é verdade? E desde que aconteça pela 3ª vez, pode acontecer muitas vezes, né? O que é exatamente a ciência, se não a busca dessa repetição, desses padrões? Não é assim que a ciência define o que é comprovado do que não é comprovado? Você já imaginou o que aconteceria com todo o terreno científico do nosso mundo se não existisse repetição? Se a coisa não tivesse um padrão? O vírus, por exemplo, aí, que nos perturba, né? Ele tem um movimento, ele tem uma índole,
ele acontece dentro de certas circunstâncias. As suas cepas, as suas variantes, elas são periódicas, elas se repetem. Ainda bem que se repetem, não é verdade? É assim que se consegue fazer vacinas, conhecendo o padrão de repetição daquela coisa, né? Que é o vírus, o que me consta, não é nem um ser vivo, né? Aquela coisa, o vírus só consegue a sua vida quando ele tira a vida, né? Do ser onde ele habita, né? Na verdade, a célula, não é verdade? Ele não tem vida própria até encontrar uma... Mas não tem um padrão? É um padrão. Então, eu vou lembrar de uma questão muito... Eu vou repetir, né? Eu vou parafrasear, acho que foi a Einstein que falou mais ou menos sobre isso. Eu não tenho certeza, por isso que eu não vou, né, bater o martelo e falar que foi o Einstein. Eu acredito que seja ele. Mas por isso que eu vou parafrasear. Você imagina que você saia da sua casa de manhã cedo, tá? E deixe as coisas todas bagunçadas, todas desarrumadas. Meia jogada pelo chão, tá? Joga lá a toalha sem lavar em cima da pia do banheiro e você não faz nada para arrumar. Mas, quando você chega à noite na sua casa, voltando do trabalho, sua casa está toda arrumadinha, a toalha tá pendurada no varal, a sua meia foi colocada na máquina de lavar roupa, né? O seu tênis foi colocado lá na sapateira, as luzes que você deixou acesas foram apagadas, a comida que você deixou dentro da pia lá foi jogada dentro do lixo, o lixo foi ensacado. Aí eu te pergunto, foi por acaso? Foi por acaso que isso aconteceu? Foi o acaso que colocou tudo no lugar. E a pessoa, nós não estamos dando nome de acaso para a pessoa que fez isso, não. Aquela pessoa que trabalhava lá, auxiliar de limpeza, ou a faxineira, né? Ou a sua esposa. Foi ela que fez isso, não foi? Tem condição de você deixar tudo bagunçado e chegar de noite, você chegar lá, sem estar bagunçado, se não houver atuação de alguém? Então, é um pensamento muito, muito louco, né? De você achar que o acaso produz a ordem. É como você também tem outro modelo que é utilizado, que é do relógio e do relojoeiro, né? O relógio é um mecanismo interessante, estou me referindo àqueles relógios analógicos e tudo, né? Como funciona, é uma maravilha, aqueles relógios que você dava a corda, os ponteirinhos. O relógio se fez sozinho? Não existe a figura do relojoeiro, não? Podemos ter outro exemplo, né? Uma pintura. Uma pintura pintou-se a si mesmo. Não tem ninguém que pintou aquela pintura, não, a pintura se apareceu do nada. Então, se você faz a leitura disso que eu estou falando, você vai chegar à conclusão que é impossível, e por isso que me choca, assim, eu digo que quem diz que as coisas acontecem por acaso não sabem o que estão falando, não compreendem sequer o que estão falando. É apenas uma frase, mas ela não se sustenta, é uma coisa sem a menor lógica, porque ao fazermos a leitura da natureza, existe uma lei e uma ordem evidente em tudo quanto existe. Você observa cada planta, né? Ela tem a sua constituição, ela repete a sua matriz. Um animal,
Isso é uma coisa que sempre me chamava atenção na minha infância, o cão, né? O cão, você não ensina a ele que ele tem que comer uma determinada plantinha quando ele está com problemas intestinais ou estomacais. Ele vai lá e come. Ninguém ensinou para ele, a mãe dele, o pai dele, não falou para ele, ó, vai lá e come. O animal, ele sai, né, do ventre da mãe dele, ele nasce sabendo o que tem que fazer. Então é evidente que existe uma lei e uma ordem em tudo quanto existe. A questão, pelo menos eu acho que não tem outro jeito, né, de você imaginar. Se a coisa funciona, né, é porque segue um determinado mecanismo que tem uma lógica, né? Cai lá uma semente, um fruto de uma árvore. Esse fruto apodrece e a semente cai na terra. Nós temos uma árvore da mesma espécie, da mesma família, nascendo do mesmo jeito. Mas quem foi que colocou a floresta dentro da semente? Foi você? Eu não me lembro de ter feito isso. Também não conheço ninguém que tenha feito, ou tenha o poder de fazer isso, né? Existe algum cientista poderoso que conseguiu até hoje fazer uma semente de feijão? No laboratório? Conseguiu? Conseguiu fazer uma semente de uva, de jabuticaba, e fazer aquilo virar depois uma videira ou uma jabuticabeira? Pelo que eu saiba, não conseguiu, né? O que existe é manipulação dos códigos genéticos, não é isso? Mas não é possível você criar aquilo, como dizem, lá no laboratório. Eu vou juntar aqui os átomos e tudo, né? E não são só átomos, como dizem, moléculas, né? Eu vou juntar uma molécula de carbono, uma molécula de hidrogênio, tantas de nitrogênio. Eu te dou essas moléculas para você. Você vai conseguir produzir a vida? Pelo que eu saiba, não, né? Você junta essas coisas e é apenas matéria juntada, né? Você não conseguiu colocar a vida. E você, quando examina uma célula, você vai ver só aquelas substâncias, não é verdade? É carbono, hidrogênio um pouquinho de um ou outro diferente, né? Mas aquilo é um ser vivo. Aquilo se move, aquilo se alimenta, reproduz e tudo. E você consegue fazer isso juntando lá, pegando. Existe uma simplificação. Nós estamos longe dessa ciência mesmo, conhecer a origem das coisas, né? No dia que a gente conseguir fazer uma semente de uma maçã, aí nós chegamos. Nós estamos lá perto realmente do conhecimento. Mas acho que estamos longe, né, de ter esse conhecimento. Então, lendo na natureza, a lei e a ordem são evidentes em tudo quanto existe. A questão que nós lançamos para você é sobre se existe um Deus, né? Ou acho que foi você que falou, né? Um Deus ou muitos deuses? Essa é a questão, né? E antes da gente entrar nessa questão de se existe só um Deus, se existem muitos deuses, nós vamos levar a uma outra indagação para todos, né? Dá para se observar uma luta, no nosso ponto de vista, entre duas forças no universo. Existem duas forças que nós podemos observar a todo instante em qualquer fenômeno. Vamos lá na nossa vida, vamos ver essas duas forças em ação. Nós temos a vida e nós temos a morte. Essas duas forças estão a lutar sempre,
nós vemos que assim que nós nascemos, já disse um filósofo, nós começamos a morrer. No minuto seguinte, né, do nascimento da vida, inicia o processo de degeneração, né, que nos conduzirá, o nosso corpo, inevitavelmente à desagregação e à morte. Então, essas duas forças nos parecem interessantes, fáceis de serem observáveis. Serão dois pensamentos antagônicos, essas duas forças? Não será o conflito entre essas duas naturezas a explicação de todos os problemas ou do problema do mundo? Então, eu estou lançando isso aí. São deuses contrários? É um Deus de luz e um Deus de escuridão? Existe isso? Um Deus do dia, um Deus da noite, um Deus da construção? Existe um Deus da destruição? Existe isso, né? Os hindus acreditam, né? No Shiva, né? O Deus, Senhor da destruição e tudo, né? Eu estava lendo na codificação de Allan Kardec, lá eu vi, né, folheando, né, tá lá, eles acreditam, os espíritas, né, acreditam que, pelo menos eu lendo lá, diz que é os espíritos, né, que teriam ditado aquela obra lá para o Allan Kardec, né, dizendo que existe uma lei de construção, né, e uma lei de destruição. Ele fala isso naquele livro, ou seja, né, os supostos, né, espíritos teriam dito aquilo lá para o Allan Kardec, né? Então, será que existe, né, unidade nas causas ou nós temos causas opostas? Essa é uma questão, tá? Que nos parece uma questão de suma importância para nós entendermos o mundo em que vivemos. Fica aí a nossa indagação. Bem, chegamos assim ao fim de mais um programa. Gostaríamos de agradecer aos nossos prezados ouvintes e também ao amigo Caliban Calites pela paciência e pelo tempo que nos disponibiliza toda semana. Muito obrigado e até a próxima. João, eu que agradeço como sempre. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!